Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook, /programa Gente que Fala. Para você participar, o chat no site da AltV, o WhatsApp 974012235 e ainda o telefone 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, a voz dele é conhecida aqui na Rádio Trianon pelos programas que apresenta, endocrinologista, doutor Fadlo Fraige. Prazer tê-lo aqui, doutor Fadlo. Satisfação, Jacopé, estar aqui com você, mais uma rodada de informação. O senhor está 3 vezes por semana aqui na Rádio Trianon. Sim, agora diminuímos, né? Quarta e sexta, por causa da crise econômica também, né? A crise que assola este país, lamentavelmente, né? Não é pela crise, a tua agenda é intensa. Eu não sei como é que o senhor consegue ainda conciliar esta agenda intensa que o senhor tem com este trabalho. Estamos na Beneficência Portuguesa em São Paulo, chefiando todo o serviço de endocrinologia. Lá nós temos 40 médicos sob nossa responsabilidade. Estamos na Faculdade de Medicina do ABC, como titular lá, formando... E ainda encontra tempo para vir à Rádio Trianon. Também conosco o otorrinolaringologista, doutor Levon Mectarian. Doutor Levon, prazer tê-lo aqui, doutor Levon. Sempre um prazer meu também participar com você desse programa. O doutor Levon, que está sempre conosco aqui participando, retorna hoje, e o ortopedista, doutor Carlos Kopke. Prazer, doutor Carlos. O prazer é meu, agradeço o convite de participar. O que é o Centro de Qualidade de Vida? O Centro de Qualidade de Vida é uma unidade de reabilitação neuromuscular. Paciente que tem distúrbio motor, hérnia de disco, qualquer disfunção que seja enquadrado para um tratamento cirúrgico, nós conseguimos reabilitar esse paciente em termos assim, de 100% que entra com indicação cirúrgica, nós chegamos a 10%, 15% e ainda proporcionamos uma qualidade de vida melhor para esses pacientes. Pois bem, doutor Fadlo, nós já temos a programação do 21º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes? Já temos, sim. Então, só uma coisa, o que é a ANAD? Associação Nacional de Atenção à Diabetes. É uma organização não governamental. Foi fundada há 33 anos atrás e por idealismo de pessoas que eram portadores de diabetes e queriam informações. Sabe que diabetes é uma doença crônica que a pessoa, uma vez instalada, aí entre 35 e 40 anos de idade, vai ter o resto da vida. E é um processo, ou educação, é um processo que muda o prognóstico. A pessoa, sem dúvida alguma, acaba ficando mais informada. Então, a informação é muito importante. E a ANAD faz exatamente isso no início. Mas nós detectamos, ao assumir a presidência da ANAD, que já fazem quase 25 anos, existia uma lacuna muito grande, porque os profissionais de saúde também não conheciam o suficiente para tratar. Então, às vezes, quando internavam no hospital... Como é que é, doutor Fadlo? É isso que você está ouvindo. Como é que é, doutor Fadlo? É isso que você está ouvindo. A gente procurava um médico e o médico não tinha conhecimento total do que era o diabetes? Não. Tem que ser um médico especialista que se dedica para aquilo que é o médico endocrinologista. Se você der um pulo para trás, há 25 anos atrás, quando a gente detectou isso, quando o paciente diabético internava, existia um desconhecimento por parte do médico de como proceder corretamente, da enfermeira, que nem tinha ideia como fazer aquelas aplicações de insulina. Deixa eu tentar, o doutor Levon está aqui, me permita usá-lo aqui nesse momento na mesa. Mas não é o caso, né? Mas eu procuraria o doutor Levon e aí ele vai cuidar, ele é otorrino. Ele não estaria preocupado, estamos falando de 30 anos, né?
não estaria preocupado com o diabetes. Seria mais ou menos um quadro desse? Desculpa usá-lo para o Dr. Carlos da mesma forma. O Dr. Carlos, então, é ortopedista. Eu procuraria o Dr. Carlos por um problema de ortopedia e... Não, lá para trás. Dr. Carlos, não, ortopedista de 30 anos atrás. Sim. Eu estou citando eles porque estão aqui. Então, se fazia uma cirurgia sem dar bola para o diabetes. O que ficou com o conhecimento atual é de que o paciente diabético que não foi extremamente bem cuidado antes das cirurgias, principalmente as cirurgias cardíacas, que eles são extremamente, 29% a 30% de todas as cirurgias cardíacas são pacientes com diabetes, 40% das coronariopatias são pessoas com diabetes, são estudos feitos aqui no INCOR, por exemplo, 40% dos clientes lá são pessoas com diabetes. Então, o que eu quero dizer é que não existia essa atenção naquela época. O que nós fizemos, idealizei um congresso que pudesse, anualmente, levar informação aos profissionais, então, não só médicos, como as enfermeiras de alto padrão, nutricionistas, professores de educação física. Antigamente, você falava, o pessoal no colégio, a mãe vinha falando, não, o professor pediu um atestado para o meu filho não fazer exercício. Ele tem diabetes. Eu falei, não, ele tem diabetes, só Como é queda? Na minha época era assim, tinha um colega que tinha, ele não pode fazer exercício, porque senão ele baixa a glicemia, ele pode cair ali e tal. Exatamente o que a gente quer é que a criança faça exercício, não é? Que o indivíduo sem diabetes é um tripé, dieta, exercício e medicamento. E o desconhecimento disso nos fez idealizar esse congresso que a gente faz todo ano no final de julho. Esse ano vai ser de 28 a 31. É uma oportunidade para todos os profissionais da área de saúde de nível universitário, quer dizer, não só os médicos, mas também enfermeiras, nutricionistas, professores de educação física, psicólogos, enfim. Existe uma gama muito grande de... Separadamente, nós temos aí 7, 8 ambientes concomitantes para as pessoas se atualizarem, entendeu? Perfeito. E dentro da medicina, a gente tem as diferentes especialidades. Então, por exemplo, nós temos não só o endocrinologista, nós temos o cardiologista, nós temos o ortopedista, nós temos o vascular, tem nefrologista, enfim, a gama é muito grande, porque o diabetes, infelizmente, ele tem um comprometimento universal. Né? Perfeito. Então, eu criei esse congresso há 25 anos atrás, ele está na 21ª edição, as primeiras 2 foram cada 2 anos, e agora a gente repete. Praticamente são 23 anos que estamos fazendo esse congresso. Existe uma parceria importante da Unip, a Universidade Paulista, que através do seu diretor, o professor Nasser, José Augusto Nasser, que nos apoia nessa empreitada, né? E a gente quer dizer que, se não fosse esse apoio da Unip, nós não conseguiríamos fazer esse congresso. E a Faculdade de Medicina da ABC, onde eu sou professor lá também de endocrinologia, também nos apoia nesse sentido. Então, a ANAD capitaneia esse projeto, que é importantíssimo. E eu queria deixar aqui para vocês que quiserem, você que é profissional da área de saúde, que seguramente lida com diabetes, né, você fazer a sua inscrição no congresso, ou então você entra no site da ANAD, que é o www.anad.org.br, né? Okay. E lá tem a informação do congresso. Doutor Levão, desculpe eu ter usado a sua presença e a presença do doutor Carlos, mas é exatamente isso que o programa se propõe. Quanto mais esclarecer, melhor. Vocês são profissionais extremamente competentes, né? Mas é o momento que eu posso, porque já é interessante depois ouvir o depoimento deles, o percentual de diabetes que eles atendem também. Eu queria oportunidade para comentar isso. Como otorrino, o zumbido e a vertigem, o diabetes está por trás. O otorrino é obrigado a fazer a pesquisa e, se tiver um diagnóstico, encaminhar para um endocrinologista. Então, no consultório é muito frequente. Então, dentro
dos meus exames de protocolo para zumbido, e tanto para zumbido como para vertigem, que é a labiritopatia, está glicemia, curva glicêmica às vezes. Deixa eu aproveitar um momento. E se eu vou procurá-lo, e aí eu chego lá e o senhor me pergunta, Zancopé, você tem algum problema? Eu falo, não. Eu sei que eu tenho diabetes, mas eu falo para o senhor, não tem. Se você é um candidato à cirurgia, eu vou pedir pré-operatório. É. Não. E vou perguntar o que você toma, o que você usa de medicação. Sim. Se você vai na mesa, vai dar um problema. Mas aí eu sonego essa informação para o senhor. Né? Eu sonego essa informação. Não sei, como é que é o nome da medicação mais comum? Metformina? Não tomo, não sei que toma. Sonego, não tomo nada. Não, aí chega... Você sabe que isso é loucura, né? Para o diabético não pode. Para médico não pode falar. Nós somos padre, né? Nós somos padre. Não, mas tem que se confessar com a gente. Carlos, não, eu faço essa colocação, pode parecer um absurdo para os senhores que são profissionais da área, mas eu, né, como leigo, conversando com pessoas comuns, que se julgam inteligentes e que se comportam dessa forma. Vou lá no Dr. Levon para tratar de sono. Eu posso procurar o senhor para tratar de sono? O que tem a ver a otorrino com sono? Ou falta do sono, ou excesso, A medicina do sono é uma área de atuação criada pela MB há uns 4, 5 anos, dentro da otorrino, da psiquiatria, da neuro e da pneumologia. Então, eu me especializei nesses últimos 10, 15 anos como otorrino, na medicina do sono. Por quê? Porque os distúrbios respiratórios do sono são a minha área. Obstrução nasal, rinite, amígdala aumentada, úvula aumentada, ronco. O senhor percebeu comigo. Como é similar o assunto quando o paciente não quer contar? Porque ser diabético é um problema. Chego, já tenho o carimbo de diabético, eu não quero isso. Exatamente. Você tocou num ponto que chama-se negação da doença. No diabetes existe isso. Eu escondo a doença. Por quê? Não se sabe exatamente por quê, porque o indivíduo tem essa tendência de esconder a sua condição de diabético. Então, a gente sabe de pessoas que são famosas, não é? E principalmente os políticos, né? Você tem ideia de a incidência do diabetes a partir dos 65 anos de idade? Você vê que lá no nosso congresso, tudo mais, são pessoas já de idade, né? Cada 4 deles tem um tem diabetes. É 23% isso dados do Ministério da Saúde daqui de São Paulo. Tem metformina escondido, né? Porque isso para a política é um terror, falar que está doente. Mas eu acho que é uma estupidez. Eu também acho. Imagina. Porque, veja bem, diabetes eu posso citar um exemplo de um cliente meu que tem hoje 88, 89 anos. O trato dele é 35 anos. Ele disse uma frase que eu sempre repito, e isso é a verdade. Ele foi uma pessoa extremamente disciplinado, sempre se cuidou no seu tratamento, cuidou no seu controle, faz sua monitorização, faz seu exame cada 3, 4 meses, faz direitinho, faz dieta, faz exercício. Ele falou uma frase que eu repito, eu vou morrer com diabetes, não vou morrer de diabetes. Então, esta é o grande desafio que a gente tem que levar para a população, das pessoas que têm diabetes. As pessoas têm 2 caminhos. Ou você aceita e domina e faz as coisas direito, ou você vai levando na beiradinha, e vai tipo ter a brasileira, né? Vai ter um monte de encrenca, é muita coisa, é muito grave. Doutor Levon, deixa eu voltar ao sono aqui. Essas causas, da mesma forma, né? Eu tenho problema de sono ou da falta do sono, alguma coisa, aí procuro o doutor Levon, mas não digo que assisto televisão até tarde, que fico no computador não sei quanto tempo, aí vou para a cama, levo o celular, o tablet. Até que ponto isso incide no sono ou na falta do sono? Na falta do sono. E na qualidade do sono também. É muito importante também, não é só o fato de não ter uma higiene do sono, que é um horário para dormir. Quer dizer, a gente diz para o paciente, você vai para a cama, desliga tudo. Não pode. Eu só durmo com a televisão ligada. Vai dar problema, isso aí não é um sono normal. Eu só durmo depois que eu
entro no meu iPad, vejo todos os meus e-mails. Então, essa hora não é para isso. Passo o dia inteiro fazendo isso. Essa hora do sono é para deitar e dormir. Apaga a luz, silêncio no quarto, uma temperatura agradável, não muito quente nem muito fria, um bom travesseiro e o sono. Agora, hoje não é isso que tem. A gente não tem visto isso desde a infância. Desde a infância. Quem não conhece um sobrinho ou uma sobrinha que já tem um iPad, ou já tem um computador e leva para a cama aos 8 anos de idade? E fica meia-noite, 1 hora, até meia-noite. Como é que vai crescer essa criança? Não vai crescer. Leon, você podia comentar a qualidade do sono, que eu acho que isso é uma coisa, isso é uma coisa importante. Então, eu ia chegar ali porque aí dorme. Qual que é o sono de qualidade? É o sono que passa por toda a arquitetura, fase 1, 2, 3 e 4, que é o sono profundo, e o sono REM, que é o sono que descansa, onde a gente sonha. A qualidade do sono está relacionada diretamente a isso. Então, por exemplo, o paciente vem para mim falando, minha esposa me trouxe aqui porque eu ronco, mas eu durmo bem. Eu deito a cabeça, eu apago, está errado. Não pode dormir em 5 minutos, em 2 minutos. E eu durmo 8 horas. Só que como é que você levanta? Cansado. Então ele não entrou na fase profunda do sono. Então a qualidade está relacionada a isso. É levantar disposto, descansado e não ter sonolência diurna no trabalho ou na sua atividade. Qualidade está ligado a isso. Satisfeito? Satisfeito. Só queria fazer um adendo, Pois que é um dos grandes problemas na vida moderna, principalmente numa cidade como a nossa, as responsabilidades, o estresse, o que a gente vai fazer no dia seguinte. Eu vivo isso mesmo. Né? Você interfere diretamente no sono pelas suas preocupações, pelo estresse, pela qualidade de vida que a gente está levando aqui. Não é isso? É verdade. É verdade. Diabetes causa perda de sono? Chega a esse estágio que o doutor levou ou não tem nenhuma relação? Tem sim, porque, veja bem, quando o diabetes está descompensado, e isso não precisa ser muita, a glicemia muito alta, ele tem nictura. O que é isso? Ele precisa acordar 1, 2, 3 vezes para ir ao banheiro urinar. Então, na realidade, isso também é um dos problemas que, às vezes, a gente faz diagnóstico pela nictura. Isso também não quer dizer que tem que ser quantidade de urina em quantidade, porque o prostático, principalmente o homem, ele acorda 2, 3 vezes e a qualidade do sono vai embora. Vai embora. Vai embora. De pouquinho em pouquinho? O prostático, o professor está falando, ele levanta também, só que ele vai lá e urina um pouquinho. O diabético urina muito, né? Sim. Bastante, então já... Dr. Carlos Kopke, desculpa, eu preciso de 3 óculos, né? O terceiro é para achar os 2, o de perto e de longe. Dr. Carlos Kopke. Nós temos aí um assunto interessantíssimo que eu gostaria de abordar com o senhor, que são as mulheres que usam e abusam do salto alto. Toda mulher gosta do salto alto porque dá um porte elegante, compensa algumas situações, tal. É prejudicial. Sim, o salto ele é um adendo de beleza. Mais próximo. O salto é um adendo de beleza, é um adorno que as mulheres usam, que realça algumas partes do corpo que chamam a atenção. Quando numa pisada normal, nós chamamos uma marcha, existe um equilíbrio do corpo entre o pé, joelho, quadril e coluna. Quando eu uso um salto alto, eu mudo o desequilíbrio do corpo. Eu vou projetar o quadril para frente, então eu realço a coxa, fica a musculatura mais realçada. Eu projeto a pelve para frente e fica o bumbum mais inclinado. Para compensar o bumbum inclinado, o tórax tem que jogar para trás, então eu realço o peito. Então, que eu uso um salto a partir de 7 centímetros, eu mudo todo o eixo do corpo. Ela tem o benefício da coxa ficar mais elevada, o bumbum mais inclinado, estufar mais o peito e, ao mesmo tempo, aumentar a sua altura, que dá um ar de elegância, de altivez, que é a moda atual. Só que tem a desvantagem do salto. O salto alto normal, um salto fisiológico, até 1 polegada, 2 centímetros, 3, eu equilibro a força do pé. Numa pisada normal, 60% do peso do corpo está no calcanhar, na parte de trás, e 40% na parte da frente.
A partir de 7 centímetros, eu desequilibro totalmente o pé, que eu jogo de 90% a 100% do peso na parte da frente do pé. O salto 15 centímetros, ele joga 100% da força do pé. Então, nós temos um indivíduo que deveria ter 40% do peso e é jogado 100%. Eu vou causar inúmeras alterações. Alterações locais, regionais, que locais seria no pé, regionais que nos joelhos, e sistêmica, coluna, bacia, e um desequilíbrio. Interfere total. Na coluna? Na coluna, porque no ato de deambular, você, quando joga, o salto aumenta a altura da inclinação do tornozelo, o joelho vai para trás, o quadril vai para frente, a coluna cria um quadro de hiperlordose, por isso que o bumbum realça. Então, joga uma coluna muito para trás. Com a hiperlordose, o paciente que já tem um distúrbio mecânico, uma escoliose, uma coluna torta, ele vai ter uma alteração já sistêmica, ele vai ter uma alteração do disco, vai formar um quadro de hérnia de disco, e a artrose por sobrecarga, que a gente chama facetas. São estruturas preparadas para proteger, mas para não receber uma carga muito grande. Então, ele deixaria uma degeneração, uma artrose facetária. Daria um quadro simulando a hérnia de disco ao longo do tempo. Fora o desequilíbrio local. Quando eu ponho o salto, a desvantagem, eu vou aumentar a inclinação do joelho para posterior, com isso a panturrilha, a batata da perna fica mais inclinada. Eu encurto o músculo da batata. Então, eu diminuo o tamanho da musculatura da batata, com isso eu vou diminuir o tamanho de trabalho. Ao longo de muito tempo, uma mulher hoje usando o salto em termos de 1 hora, ela vai ter 20% de dor, assim, de 40%. 20% em 1 hora de salto contínuo. Em 2 horas, 40% delas terão muita dor, porque eu crio um desequilíbrio tão grande que... E não dorme. Não dorme. E cria um desequilíbrio toda a coluna. Ela vai ter tudo aquela dor. Interligado, lamentavelmente. Sim, ela vai ter aquela dor na panturrilha terrível. Ela chega em casa, tirou o salto, eu estou morrendo de dor no pé, eu não consigo. Por quê? Ela encurtou a musculatura. Quando ela deita, que ela tem que pisar, ela vai ter a cãibra, vai ter dor, vai ter distúrbio da marcha, vai ter dor na coluna. E com isso, como eu mudei até a lombar, a dorsal, vai ter dor na cervical. Aí não dorme, com dor de cabeça, tensão muscular. É um desequilíbrio geral, assim. Espera um pouquinho. Agora a partir de 6 centímetros. A partir de baixo, menos que pode 7. usar. 2 é fisiológico. Quando eu uso um salto de 2 a 3 centímetros, eu equilíbrio. E 5, 6 está ok. 5, 6 ainda está. Mas Sabe a partir de 2 já não é natural. Aqui para nós, né? Que elegância que é um salto, né? Sim. Então, mas eu comecei dessa forma. Que elegância, porque na realidade, então, nós, em meio termo, acho que sempre é a virtude. Sempre, né? na vida Qual é a altura? Ideal de 2 a 3. Não seria o ideal, a altura que não causaria tantos problemas. 3 centímetros. 3 centímetros. Mas 3 centímetros não é salto alto. O salto alto é a partir de 7 centímetros. Aí eu já tenho 100% de mudança do eixo do pé. Porque o salto normal é 3, um salto médio é 7, um salto alto é a partir de 7. A partir de 7 é considerado 100% patológico para o pé e para o Vamos ficar com o médio, então. Salto médio. Mas, doutor Carlos, o senhor falou que tem... Isso é quando está andando, né? Andando. Porque na realidade o que acontece hoje, o que a gente vê é que as pessoas vão para uma cerimônia, vão para um cinema, vão para um encontro social, vai todo mundo de carro. E aí elas põem o salto que elas querem, porque elas vão andar do carro... Mas essas 2 horas que ele falou, essas 2 horas que não é de calçado, é de andando. Ortostático também, estático. Ficar em Então, pé. Só estático Em também. pé, ficar em uma pé. secretária que usa um salto muito tempo, que elas trabalham 8 horas com salto, ela vai ter grandes problemas no pé. Vai ter joanete, neuroma, degeneração, artrose do joelho, condromalase. Joanete, já que é um termo bastante conhecido. Pode ser causado pelo uso do salto? O salto em si, não. O salto projeta o pé para frente. Geralmente vem associado um estreitamento da parte, então aqueles bicos finos, e eu mudo, além de eu dar carga, eu mudo a inclinação do pé. Então é um fator que contribui para o joanete. Porque além do salto, eu fecho a frente do pé e jogo o dedão para junto dos outros. Então, para o defesa, eles vão intercalar, vão encavalar, que eles falam, o dedo está entrando debaixo do outro. Além da mudança da força, também o estreitamento do antepé. O nosso osso responde à carga. Se eu der carga, ele remodela. Tá? Então, assim, se eu der carga de constante, o osso vai remodelar. O pé vai virar, vai fazer o joanete. Porque toda hora forçando, com carga e com inclinação, o eixo muda. Porque é esse aspecto que o Dr. Fádulo se referiu, né?
a marcha, o caminhar, Prolongado. é o uso prolongado, que alguém que fique de pé. Sim. Né, que tenha um trabalho em que a necessidade de ficar de pé durante ele falou de que vai ao cinema, mas vai numa cerimônia normal, onde tem que ficar de pé. Aí vai complicar. Acho que complica. Vai sentir uma dor temporária, assim. Agora o problema é que o pessoal trabalha direto, assim, carga horária de 8 horas semanais. Não é uma pessoa que eu vou usar no evento. Esse não faz mal nenhum. O problema é o uso constante e contínuo. É uma usando com o pé. Na realidade, já aproveitando falar em pé, eu queria mudar para o diabetes. Por quê? O que é o pé do diabético? A principal, Por que as pessoas falam tanto de pé de diabetes? Tem uma moça próxima de casa ali, ela como é que é? Podóloga. E aí ela se anuncia lá como especialista em pé de diabético. Vamos então, dizer, eu não vou lá, eu diria para você que um dos pontos esclareça, por favor. Um dos pontos gravíssimos que existe é a amputação dos pés. Só para você ter ideia, a amputação de pé em diabetes é maior que somado todos os acidentes Sim. de moto, de carro, tudo. A amputação mais pé. Por quê? Existe dois processos. Primeiro, o processo de arteriosclerose, que vai diminuindo a circulação nas pernas, leva menos sangue. Segundo processo é a neuropatia, que é a perda da sensibilidade tátil, térmica e dolorosa dos pés. Então a pessoa não sente. Então o que acontece? Às vezes o calçado é inadequado, ou às vezes o caminhar descalço, ou às vezes o sujeito, agora na parte do inverno, põe lá uma fonte de calor, põe uma garrafa, põe alguma coisa, ele acorda com o pé queimado. Então, isso são situações em que levam a lesão que é difícil ser recuperada no pé por falta de sangue, por falta de oxigenação dos tecidos na cicatrização, entendeu? Então, aí vem a necrose. O senhor e o Dr. Levon se referiram à necessidade de exercício. Exatamente, quer dizer, na realidade o exercício, o caminhar é importante. E emendando o que o nosso colega ortopedista falou, o calçado do pé das pessoas com diabetes é super importante no sentido de preservar a anatomia, para não apertar. Entendeu? Tem que ter a palmilha tem que ser adequada, o solado tem que ser de borracha, ele tem que ter conforto, porque eles machucam, principalmente o quinto dedo que é pressionado na mulher, principalmente naqueles sapatos de salto que é fino, não é? Acaba levando a lesão do quinto dedo e ali começa a confusão toda. Então, era um alerta que a gente dá para as pessoas que têm diabetes, cuidar dos pés. E é simples cuidado. Cortar a unha adequadamente. As pessoas que não enxergam não devem fazer seu corte de unha, vai na podóloga. A higienização no meio dos dedos, incrível, as pessoas deixam, às vezes, resíduos, não limpam direito, ou pior ainda, sai do banho e não enxuga direito. Então acaba formando aquelas micose, que chama de pé de atleta, uma coisa branca que fica entre os dedos do pé, e acaba ali sendo uma porta de entrada de bactérias. Então, foi bom aí o alerta que o programa, eu acho que tudo isso, até a gente agradece a oportunidade, porque a cada instante se leva informação. A informação é uma arma poderosa no dia a dia das pessoas que vão ter uma doença que vão conviver o resto da vida. Dr. Levon Mectarian, o senhor é membro da Sociedade Brasileira de Rinologia, é isso? Otorrinolaringologia. Está aqui, rinologia, é isso? Não, porque esses termos médicos eu me atrapalho, e otorrinolaringologista, para mim, é um problema falar, então otorrino é mais fácil, mas o senhor é da Associação Brasileira do Sono. Isso. Quando uma pessoa procura o Dr. Levon, ou quando o Dr. Levon faz um diagnóstico de que o sono da pessoa não é um sono correto, um sono reparador? Tem duas situações que eu sou procurado. Quando a esposa traz o marido porque está roncando,
Ela não consegue eu, por mais exemplo, dormir. eu não ronco. Esse é o maior caso. Eu não ronco. Tá dormindo, né? Não sei se você dorme, né? Você não sabe que você está roncando. Né? Dorme bem. Vamos fazer, eu vou com a minha esposa até o senhor porque falar, olha, esse é um- ela disse que eu ronco, mas eu tenho certeza que eu não ronco. Eu nunca ouvi. Eu ponho você no exame físico e eu te falo na hora que você ronca. Sim, sim. É só olhar a garganta, ó, a campainha, que é a úvula, grande, vermelha, tal. É do Eu roncador. aproveito esse momento que quanto mais esclarecimento, quanto mais esclarecedor, né, for o nosso bate-papo aqui, faço com ironia e tal, mas é uma situação lógico, comum. lógico. Eu nego, já falei para o doutor Não, mas Fábio é isso que é. eu não sei o que é Não, mas- diabetes. E estou falando para o senhor que eu não ronco. O marido, quando vai, ele vai do lado e fala, eu não sei por que eu estou aqui. Ela que me trouxe. E por que eu estou dizendo isso? Porque 5 ele para tá 1... falando, mas ele esqueceu que de vez em quando ele acorda roncando. Com o ronco dele. Com o ronco dele. E é Muito comum bom, isso, é muito comum isso, é comum. Então, cinco homens, Eu também. a incidência, Eu acordo às vezes com o meu ronco. a incidência é 5 homens para uma mulher Sim, sim. na síndrome da apneia. Isso até a menopausa. Depois da menopausa, a mulher ronca e tem a apneia como homem. E a outra situação é o próprio paciente que vem pela sonolência diurna. Acho que da apneia do sono, aonde eu consigo convencer o paciente ao tratamento é na sonolência diurna, porque o ronco, ela dorme em outro quarto, põe um negócio no ouvido dela, tal. Já tive paciente, dá um calmante para ela dormir, porque eu estou bem, eu estou ótimo. Agora, se ele vem pela sonolência diurna, é porque está grave, ele já bateu o carro. Eu já tive paciente que foi mandado embora, porque dormiu numa reunião de diretoria com o dono da empresa. Ele dormiu, passou um tempo e foi mandado embora. Já tive pacientes... Quando acordou, estava demitido. Já tive pacientes que, por causa desta situação, não conseguiam mais ficar, por exemplo, num quarto com outro profissional. Era um vendedor, saiu em dupla, tinha que pagar ele um quarto separado, por causa do ronco. E se tiver qualquer dúvida, a polissonografia, que é o exame de eleição, para dizer o Mas grau aí da já é apneia. um estágio. Aí é o diagnóstico. É o o diagnóstico é pela né? história clínica, pelo Sim. exame físico e exame complementar, que é a polissonografia. Então, vou repetir. Quando eu me convenço que eu devo procurá-lo, só para o senhor relembrar aí. Simples. Se você deita e dorme, mas todo dia acorda cansado e tem sono durante o dia, a qualquer momento, então eu tenho pacientes na minha sala de espera que dormem. Estão lá, estão dormindo, não é normal. Não é normal. E o que o professor falou é importante. O dia a dia, hoje, essa tensão que a gente vive, eu sempre digo para os meus pacientes, o ser humano foi feito para ter estresse. A gente tem, mas só que tem à noite, quando você vai dormir, você tem que repor as baterias. Se tiver uma boa noite de sono, você levanta de manhã e vamos para o estresse de novo. Vamos trabalhar, vamos brigar. O que não está acontecendo é isso. É o pouco diagnóstico do problema, o baixo diagnóstico da apneia do sono que eu brigo e discuto o tempo todo. É subdiagnosticado. Hoje não, hoje a gente tem falado toda vez. Vou pegar aquela argumentação que o Dr. Fadlo colocou no início, né? As pessoas procuram um médico, mas o médico não tem nada, né? Não é a minha área. Só que, então, a outra colocação do professor foi importante. Esses momentos é que são importantes não só para os pacientes que estão nos assistindo, para os colegas. Por exemplo, hoje, acho que um cardiologista que não pergunta se o paciente dorme bem, se tem sonolência, está deixando passar. Dr. Carlos Kopp, que o senhor que é ortopedista, nós estamos falando de sono. As pessoas não dão importância ao colchão e ao travesseiro. É correto isso? Sim, sim. Qual é? Então, esclareça, por favor, a importância desses, como é que eu chamo? Instrumento, aparelho, não sei, alguma coisa assim. Desse equipamento de sono. Hoje em dia que vê, às vezes compra por moda, o design do quarto e esquece do objetivo que é o colchão adequar. Então, às vezes, um casal tem uma mulher magrinha e o marido super pesado. Eles compram um colchão adequado para um deles.
um deles vão sofrer, entendeu? E existe hoje equipamentos, colchões que vão medir a densidade da espuma de acordo com o peso, os colchões de mola ensacado, que ele deforma individualmente. Então, assim, ele deforma de um lado, então o mais pesado mexe e não atrapalha o outro. Aquelas molas contínuas que mexia de um lado, o outro pulava na cama, o cara sentava, o outro voava do outro lado. Então, sim, hoje não existe mais. E a tendência é cada vez mais sofisticar. Hoje, além dessas molas ensacadas, existe um feltro térmico, que a pessoa está frio, ele segura o calor e depois esquenta. E o colchão e o travesseiro é fundamental, assim, a postura de dormir. Então, ele deita barriga para cima, aí ronca mais, não consegue dormir, o travesseiro está inadequado. Então, o correto é assim, dormir de lado, o travesseiro na altura do ombro. Nesse sentido, assim, entendeu? Esse modismo que eu vejo o anúncio desse determinado colchão, aí acho que aquilo é bonito, vai combinar com o meu quarto, eu não estou preocupado. Não, a regra é assim, você vai na loja comprar o colchão, você deita no colchão, 3 a 5 minutos, vê se adaptou, sentiu confortável. Doutor Levon, se eu dormir, eu tenho que procurar. Se pegar no sono, você vai me procurar. O intuito é você se pegar no sono lá. Se na hora que eu estiver experimentando o colchão eu dormir, aí esse é o ideal já. Tenho que procurar o doutor Levon. Doutor Fadlo, como eu sei que eu devo procurar o doutor Fadlo por problema de diabetes? Tem algum sintoma que salte aos olhos que evidencia o diabetes logo? Na realidade, o principal motivo é você ter na pessoa próxima à sua família uma pessoa com diabetes. Os sintomas clássicos do diabetes vão aparecer depois de 3, 4, 5 anos de evolução da doença. Com beber muita água, urinar muito, né? Emagrecimento sem causa aparente, infecções, principalmente urinária, de pele, são sintomas que pode ocorrer, né? Ter muita fome e está emagrecendo, é um negócio esquisito, né? Come bastante e emagrece. Então, esses são os sintomas principais. Agora, o que eu acho, e este é o grande problema, nós temos aí na população cerca de 40% das pessoas que têm diabetes e não sabem. Então, você que é parente de diabético, você que é obeso, hipertenso, tem colesterol, triglicéridos aumentado, não é? Você que é parente próximo, tem irmãos, tem tias, tem pessoas das suas famílias próximas que são filhos de diabetes, procure checar pelo menos 2 vezes por ano a sua glicemia. É um exame simples, né? A gente faz até lá na área, o sujeito para lá em 5 minutos, faz 5 segundos, que é aquele aparelhinho hoje que todo mundo conhece, faz. Então não tem razão, e qualquer hora, não precisa ser ir no laboratório, jejum, ter pedido médico, entendeu? Faz teste. Isso é importante. Doutor Fadlo, a gente passa pelas ruas aí e vê as placas de farmácia popular, oferecendo principalmente medicação para diabético, certo? Agora o ministro, acho que futuro ex-quase ministro, né? Agenor Álvares da Silva, diz que os recursos para a farmácia popular e para o SAMU serão suficientes até agosto. Bom, eu queria dizer uma coisa que é importante, a farmácia popular veio de um aprimoramento feito em 2004 de uma ação que eu participei no Ministério da Saúde como assessor de diabetes para o ministro José Serra, que ele foi ministro da Saúde na Fernando Henrique. Nós começamos em 2001 uma distribuição de medicamentos orais para diabetes e hipertensão nas unidades básicas. Muito bem. Veio 2003, Lula assume, 2004 o ministro da época aperfeiçoou isto, distribuindo nas farmácias comerciais os medicamentos que chamou de farmácia popular. Eu acho isso um grande avanço para a doença, para o controle, o acesso farmacêutico aos pacientes. Agora, infelizmente, a gente ouve uma declaração dessa, em que os remédios são suficientes para até agosto, e o pior, né, chama atenção, os procedimentos de média e alta complexidade, como cirurgia e internação, não vai ter dinheiro a partir de dezembro desse ano.
Quer dizer, o que aconteceu? Como em todas as áreas, esse governo foi irresponsável. Não é? É irresponsabilidade de você não saber gastar. É a mesma coisa que a gente faz em casa. A minha família, não tenho comida do básico, mas eu vou comprar um automóvel para mim. Quer dizer, as coisas que politicamente interessavam, os 30 e tantos ministérios, tantas coisas que estão aí jogando dinheiro para fora, o salário dos políticos, o avião que vai para lá, para cá, tudo isso não foi cortado. Mas vai cortar o remédio da pessoa que hoje a gente sabe, a gente lida na ANAD com pessoas pobres, com pessoas aposentadas, recebe aí R$900 por mês, R$1.000, que, se forem comprar seus remédios, não vai sobrar para ele comer. Sim. Então, isso é uma grande responsabilidade. E, digo mais, aqueles programas sociais, as doações para o MST, para a UNE, veja lá, são 3, 4 milhões de reais por mês. As doações que vão para Cuba, no nosso dinheiro, 140, 150 milhões de reais todos os meses, isso não foi cortado. Vai cortar o remédio da população, vai cortar as cirurgias entre internações. Então, existe irresponsabilidade. Só por isso ela já devia ser cassada. Não é por causa das pedaladas. As pedaladas estão metidas nessa história toda, não é? Mas, veja bem, o que é o plano dessa gente? É largar uma bomba relógio para explodir na mão de quem assumir. Quer dizer, quem vier na sequência. Exatamente. Então, esse é um alerta à população para que, quando faltar o remédio e faltar dinheiro, o culpado está quem deixou esses anos todos de má gestão. Retrocesso total, né? Retrocesso. Porque quantas conquistas a gente... Estou na profissão há 32 anos. Eu tenho um remédio, uma medicação para rinite alérgica, que 70% da população tem, que também está na farmácia popular, e o paciente fala, e aí, doutor, como é que vai ser? Se ele for comprar, não vai ter dinheiro mesmo. Só que rinite é uma coisa. Não mata. Agora, eu ia falar agora deixar de tomar uma metformina... Faltar a insulina é um remédio que a pessoa que depende da insulina, se ficar 2 ou 3 dias, e vai para coma, e vai para a morte, e vai ser internado, vai onerar mais ainda o Sistema Único de Saúde. Quer dizer, é lamentável essa notícia, é uma irresponsabilidade muito grande, é mais uma coisa que deveria até ter uma ação judicial. Se isso ocorrer, nós vamos entrar, sem dúvida alguma, me considero como um precursor da farmácia popular, porque nós trabalhamos muito com o ministro Serra na mudança das insulinas animais, que aqui era o quinto mundo só existia 2 países no mundo que fabricavam insulinas animais. Eu consegui demonstrar ao ministro que a gente tinha que progredir com as insulinas que estão aí hoje. E foi em 2001 que iniciamos essa distribuição e foi aperfeiçoada. A farmácia popular foi um aperfeiçoamento, maravilha, sem dúvida. Mas agora, Fado, estamos no finalzinho, só relembra o 21º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes, será? 28 a 31 de julho. Inscrições vocês podem fazer no site da ANAD, anad.org.br. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Dr. Carlos Kopic, como tem um endereço onde possa localizá-lo, entrar em contato com o senhor? Sim, na Vila Mariana, na Rua Santa Cruz, o telefone é 5081-5954, é o Centro de Qualidade de Vida, onde a gente faz diagnóstico, reabilitação, tratamento. A maioria das pessoas entra com quadro de dor, distúrbio motor e tem uma melhora de 80% a 90% do... Tem um endereço eletrônico do Centro de Qualidade de Vida? É cqv.cqv.com.br. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Dr. Levon, muito bom tê-lo aqui. Agradeço mais uma vez. Tem, o site do ronco.com.br e o blog do sono. ronco.com.br, o blog do sono no YouTube. Eu estou dormindo, não consigo. Agradeço aos senhores por ter participado do nosso Gente que Fala e ter permitido aqui que eu tivesse a oportunidade de, apesar da ironia, trazer bastante esclarecimentos àqueles que acompanham o programa. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação
Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.